Olá, pessoal! Estou aqui hoje para a nossa segunda aula de teoria musical. Ao meu ver, o que vou explicar hoje é a base de toda a música. Vou explicar de várias maneiras para que fique o mais didático possível. Porém, como a maioria já sabe, a música é matemática pura. Sendo assim, é necessário que a pessoa tenha tido uma boa base de matemática. Vamos lá, então. Primeiramente, precisamos saber o que é usado para representar os sons musicais. São as figuras. Cada figura de nota tem sua duração e para cada uma delas tem sua respectiva pausa. Vejam que nesse slide eu coloquei a formação de uma figura e logo abaixo todas as figuras mais usadas e suas respectivas pausas. Então vamos lá. Nós temos aqui a formação, que é a cabeça, a haste e mais usado como colchete, certo, pessoal? E abaixo nós temos aqui as figuras mais usadas, já colocadas na pauta, e cada uma com a sua respectiva pausa. Percebam que a pausa da semibreve e da mínima é muito parecida, elas são muito parecidas, só que uma é escrita sobre a quarta linha e a da mínima sobre a terceira linha, ok? Uma é sob e a outra sobre. Presta atenção, tá, pessoal? Vamos lá. É muito importante vocês memorizarem a ordem que elas estão colocadas aqui, porque elas estão colocadas em ordem decrescente, ou seja, da maior para menor, em valores, ok? Então, o que isso quer dizer? A semibreve é sempre a figura de maior valor. E, consecutivamente, a mínima, semínima, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Sempre nessa ordem, tá, pessoal? Outra coisa importante de ressaltar é a escrita delas na pauta. Por quê? Veja que nesse exemplo aqui, elas estão colocadas numa altura que a haste foi escrita para baixo. Mas essa haste também pode ser desenhada para cima, se elas estiverem mais para baixo, aqui no mais grave. Quando for desenhar a haste, presta atenção no seguinte: se você colocar aqui a haste do lado direito, quando ela for escrita de cima para baixo, você vai perceber que vai formar o número 9. Sendo assim, está errado. De cima para baixo tem que ser escrita do lado esquerdo. E se você for escrever ela de baixo para cima, vai ter que ser ao contrário, porque se você escrever no lado esquerdo, vai formar o número 6. Então, tem que ser escrita do lado direito. Ok, pessoal? São coisinhas assim importantes para a gente prestar atenção. Dando continuidade às figuras, somente para conhecimento de vocês, eu coloquei aqui as figuras que não são mais usadas, que é a breve, que é o dobro da semibreve, a longa, que é o dobro da breve, a máxima, dobro da longa, e a quartifusa, que fica lá embaixo, é metade da semifusa. Só que essas figuras elas não são mais usadas, ok? Agora sim, pessoal, a base musical, o quadro comparativo. Como vimos nos slides anteriores, as figuras têm uma ordem de maior valor para o menor valor. E nesse quadro, elas estão colocadas exatamente nessa ordem. Reparem no quadro aqui, ó, do lado direito, que nós temos para cada figura um número correspondente. Então, vamos lá, olha, veja bem. Para a semibreve, nós temos o número 1. Para mínimo, número 2, semínima, número 4, colcheia, número 8, semicolcheia, 16, fusa 32 e semifusa 64. Por que desses números, pessoal? Vejam que a figura de número 1 é a semibreve, ou seja, a semibreve, como nós já vimos, é a figura de maior valor, certo? Sendo assim, ela é o número 1. Então, como ficam as demais figuras? Vejam o seguinte, pessoal. Para cada semibreve, nós temos duas mínimas.
Isso quer dizer o quê? Que a mínima é o número 2. Para cada semibreve, nós temos 4 semínimas. Veja aqui, ó, 4 semínimas. Por isso, a semínima é o número 4. Para cada semibreve, nós temos 8 colcheias. Por isso, o número 8. Para cada semibreve, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas. Lembrando que esses números é a quantidade de figura que tem para cada semibreve, levando sempre em consideração que a semibreve é a figura de maior valor. Pessoal, mais uma vez eu vou ressaltar, tanto os nomes das figuras, a ordem decrescente, como os números correspondentes a cada uma delas, precisam ser memorizados. Estaremos usando esses dados em toda a escrita musical. Então, se não for memorizado esse quadro muito bem, não for entendido ele muito bem, vocês terão dificuldade no futuro, ok? Agora, para um melhor entendimento, vou explicar como na matemática. Vamos lá, então. Vamos pensar aqui. Nós temos a semibreve, que é o inteiro, certo? Se eu dividir o inteiro por 2, nós teremos 2 mínimas, ok? 50% de cada uma, tá? Voltamos à semibreve como maior figura. Temos uma semibreve. Se dividirmos o inteiro por 4 partes, olha, 1, 2, 3, 4 partes. Para cada parte dessa, teremos uma semínima. Ótimo. Continuando. Uma semibreve, que é o inteiro. Se eu dividir esse inteiro em 8 partes, teremos 8 colcheias. Para cada parte dessa, uma colcheia. Novamente, uma semibreve, que é o inteiro. Dividindo esse inteiro em 16 partes, teremos 16 semicolcheias. Uma semibreve, que é o inteiro. Dividido esse inteiro em 32 partes, teremos 32 fusas. Uma semibreve, o inteiro. Dividido em 64 partes, teremos 64 fusas. E como que isso fica fracionado? Semibreve inteiro, mínima meio, semínima 1/4, colcheia 1/8, semicolcheia 1/16, fusa 1/32, semifusa 1/64. Então, repararam que assim, essa dica que está aqui ao lado nessa seta é muito importante vocês memorizarem. Por quê? Veja bem, cada figura vale metade da sua figura anterior. Então, olha, um exemplo aqui. A mínima vale metade da semibreve, a semínima vale metade da mínima. Colcheia metade da semínima, semicolcheia metade da colcheia, e assim sucessivamente. E cada figura vale o dobro da seguinte. Veja bem, se a mínima vale metade da semibreve, isso quer dizer que a semibreve vale o dobro da mínima. Se a semínima vale metade da mínima, a mínima vale o dobro da semínima. Então, gente, é lógica, ok? Mais uma vez, cada figura vale metade da anterior e o dobro da seguinte, certo? Bom, agora eu vou dar um exemplo, porque o que eu percebo que quando a gente usa a figura semibreve como inteiro, é como ela está colocada no quadro, as pessoas não têm dificuldade. Quando a gente muda essa ordem, tira a semibreve, começa a ter, então, a dificuldade. Então, vamos lá. Como citei, cada figura vale metade da anterior e o dobro da seguinte. Então, precisamos entender o relacionamento delas. Nesse exemplo que vou mostrar, eu tirei a semibreve.
Sendo assim, a figura de maior valor passa a ser a mínima. Então, nós temos uma mínima aqui, como está no quadro anterior, só que sem a semibreve agora. Se eu tirar aqui, para uma mínima eu tenho duas semínimas. Para uma mínima, 4 colcheias. Para uma mínima, 8 semicolcheias. Para uma mínima, 16 fusas. Para uma mínima, 32 semifusas. E assim, pessoal, consecutivamente, elas são relacionadas entre elas. Lembrando sempre, acima o dobro, abaixo a metade, tá? Então, podemos fazer outros exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Vamos então agora tirar a mínima. Vou ver se eu consigo aqui fazer um exemplo tirando a mínima. Aqui. Eu tirei a mínima. E deixei como base a semínima. Para uma semínima, 2 colcheias. Para uma semínima, 4 semicolcheias. Para uma semínima, 8 fusa. Para uma semínima, 16 semifusa. E aí o quadro fica dessa maneira. Então, pessoal, ressaltando novamente, nós precisamos entender o relacionamento entre elas, ok? E para vocês entenderem aí um quadro moderno, que nada mais é o que eu expliquei no slide anterior, só que colocado no quadro. Tá aí, ó. Nessa linha aqui nós temos a semibreve como inteiro, e cada uma, quanto representa para cada semibreve. Aqui nós temos a mínima como inteiro, aqui a semínima como inteiro, aqui a colcheia, aqui a semicolcheia e aqui a fusa. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro essa parte da música, pois é toda a base, na minha opinião. Nós vamos estar usando toda ela em toda a escrita musical. Para os meus alunos, eu estarei enviando exercícios de memorização, vou estar corrigindo. E para os demais, meus contatos estão na tela. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima aula.